O governo de Minas Gerais manteve o cronograma de volta às aulas das escolas estaduais, marcadas para hoje, 7 de fevereiro. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, disse que as escolas adotarão os protocolos de segurança já usados desde o ano passado, entre os quais estão o uso correto de máscaras, a higienização das mãos e a limpeza frequente das instalações em todas as escolas do estado. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais chegou a publicar um novo protocolo sanitário para o retorno às aulas presenciais agora em 2022. Entre os procedimentos a serem adotados em caso confirmado de Covid-19 entre os alunos, houve mudanças. Agora, somente as turmas em que mais de 30% dos estudantes testarem positivos, todos deverão ser afastados do ambiente escolar por 5 dias. Antes, o protocolo previa a suspensão das aulas de turmas com mais de um aluno com a infecção. Segundo o documento, alunos que testaram positivo para a Covid e que apresentarem sintomas da doença ou tiverem contato próximo com alguém que está contaminado, não deve comparecer ao ambiente escolar e precisam comunicar a situação à instituição. O novo protocolo revoga a recomendação de escalonamento de horário para entrada e saída dos alunos, mas mantém a orientação de controle do fluxo para evitar aglomeração nos momentos de troca de turnos. O documento atualizado ainda revoga diversas outras normas, como a proibição do uso de celular nos refeitórios, a limitação do número máximo de visitantes aos prédios das escolas e a flexibilização da obrigatoriedade da utilização do uniforme. Já a rede de ensino particular voltou às aulas mais cedo no estado de Minas. Segundo o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, em geral, as escolas privadas iniciaram o ano letivo no primeiro dia útil do mês de fevereiro. No entanto, cada instituição tem autonomia para definir o próprio calendário. Na maioria dos municípios mineiros, as aulas serão presenciais na rede particular. De acordo com o sindicato, quando houver necessidade, haverá atividades remotas para alunos dos grupos de risco. Os alunos da rede municipal de ensino de Patrocínio também voltaram às aulas para o ano letivo de 2022 na semana passada. Por lá, o retorno ocorreu na última quinta-feira, dia 3 de fevereiro, com 100% das atividades em formato presencial. Segundo o secretário municipal de Educação Infantil, Emerson Caixeta, entre escolas e centro de educação infantil, a rede municipal de Patrocínio conta com 17 educandários que foram preparados para receber os cerca de 7.200 estudantes da rede municipal. Já com a recomendação da promotoria, a rede municipal de ensino de Uberaba também retornou à atividade presencial hoje, 7 de fevereiro. Mas para alunos com comorbidades ou positivos para a Covid, tanto em instituição pública quanto privada, as aulas serão remotas. Não é isso, Ellen? Então, vai ter, na verdade, de acordo com o que estava no site da prefeitura aqui, vão receber acompanhamento pedagógico. As famílias, elas vão informar via WhatsApp, né, o que está com sintoma gripal, e daí as escolas vão se adequar e vão mandar os conteúdos. E também me parece que a Câmara Municipal vai oferecer a questão da TV Câmara para poder passar aulas online ali. Mas já houve também essa reclamação aí dos professores, de parte de alguns professores, de como é que eles vão conseguir dar aulas online e aulas presenciais concomitantemente, né, devido a essa questão da dificuldade e da falta de estrutura. O que, de todo modo, eles não estão errados, não. Agora, vamos falar a realidade, tanto de escola pública quanto de escolas privadas, tanto para crianças e para adolescentes, mas principalmente para crianças. Como é que você controla crianças em período de alfabetização e você diz para eles assim, olha, não pode emprestar material para o coleguinha?
Nós estamos falando de criança, gente. Você exigir máscara, você exigir álcool gel, tudo bem. Mas daí você começar a proibir criança de emprestar, é o professor virar as costas e tem material rodando, porque isso existe. Como é que você tira isso da criança, essa troca da criança, sabe? Crianças ficaram impedidas quase 2 anos de um ambiente escolar. E agora que elas estão podendo ir para o ambiente escolar, é natural que isso vai acontecer. É natural que isso vai acontecer. E não tem condição de você impedir isso. Outra coisa que eu acho que não faz sentido algum, esse distanciamento de 90 centímetros. Por quê? Criança quer chegar, quer sentar junto, vão chegar na sala de aula. Professora, pode fazer trabalho em grupo? Pode fazer de dupla? Como é que você vai proibir isso? Vai falar, não pode chegar perto. Aí na hora do recreio você vai começar a fiscalizar. Como é que você fiscaliza criança de 6, 7 anos de idade? Aí elas vão começar a tomar lanche na hora do recreio, vai tirar a máscara, óbvio, né? Vai tirar a máscara e aí vai começar a trocar o lanche com um coleguinha. Porque isso acontece, gente, isso é natural. Então são algumas medidas aí que eu acho bem ridículas, né? Mas, enfim, precisa cumprir as regras sanitárias, os protocolos, essa coisa para inglês ver, mas se eles precisam fazer isso daí, que façam. Aqui ainda, eles não estão exigindo o cartão de vacinação, né? Que bom, essa aberração, essa coisa ridícula que não faz nada a não ser a questão do controle, né? Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é que o ensino médio aqui, o MEC, ele tem um novo cronograma vindo aí do MEC, né? Do ensino médio, que é a ampliação da carga horária, a fim de evitar a evasão escolar. Então, até 2024, eles estão fazendo essas alterações e as principais mudanças nessa reforma dessa modalidade de ensino é a ampliação do tempo mínimo do estudante na escola, nova organização curricular, uma organização mais flexível, possibilidade de escolhas aos estudantes, entre outras escolhas. Eles estão tentando traduzir o currículo escolar do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro colegial, uma coisa mais parecida, pelo que eu entendi, pelo que eu li, uma coisa mais parecida com o Enem, né? E, assim, durante esses 2 últimos anos, o que ficou muito claro é que houve, sim, uma evasão escolar muito grande, porque simplesmente a gente não tinha incentivo para esses adolescentes estudarem, né? Porque qual que era o incentivo que eu tinha ali? Nenhum. Porque para falar que esses adolescentes de ensino médio, de escolas públicas, tiveram aula, não teve. Para falar que professores davam aula por WhatsApp, mandavam os conteúdos, e aí quem que explicava a matéria? Qual que era o incentivo que esse pessoal teve? Não teve, né? Então, mudar este currículo, eu acho que é uma forma de você tentar trazer esses adolescentes de novo para cá. Então, falar sobre a volta às aulas é um tema, acho que muito complexo, mas eu acho que vale muitas tentativas, porque a gente está tentando recomeçar e a gente não sabe qual é a melhor maneira da gente recomeçar, mas eu acho que a gente precisa realmente tentar. Com certeza. Tentar voltar à normalidade, né? Isso. Mesmo com o aumento de casos de Covid-19, Uberlândia também manteve para hoje o cronograma de retorno do ano letivo de 2022 nas escolas municipais. Como é que foi aí, Vanderlei? Então, Gê, esses protocolos, né, são adotados comumente aí acho que varia muito pouco de uma cidade para outra, né, de um estado para outro, já mais ou menos é o mesmo padrão de idiotia, mesmo porque, o que eu vejo, né, você falar de uma criança que ela tem que ficar a 90 centímetros de outra, eu fico pensando assim, será que já vai estar no kit escolar, né, do material escolar, uma trena para o aluno, professor, meu coleguinha está 91 centímetros de mim, tá tudo bem, né, mas foi 80. Então, assim, a criança, como a Ellen disse, ela é espontânea, ela não tem esse tipo de... É muito difícil. Eu vejo crianças, pais, essa semana agora eu estava numa faixa de segurança, em frente à escola, uma faixa de pedestre, e aí o pai
pegou o filho no portão da escola, e com máscara e tudo, e ele também com máscara, as crianças com máscara, crianças de 3 anos, 4 anos ali, e atravessando. Eu falei, meu Deus do céu, quanta idiotia, né? Porque ainda que seja obrigatório lá dentro da sala de aula, né, saiu do portão ali, pelo amor de Deus, né, dá liberdade ao seu filho. Por quê? No início da pandemia, qual que era a preocupação? Não, crianças, não sei se vocês se lembram, olha, o problema da criança ir para a aula, porque ela pode se contaminar, ainda que ela tenha, já, né, era objeto de estudo e até dessa ciência, que as crianças seriam menos afetadas, né? Mas elas poderiam ser um vetor, né, de transmissão. Então, ela frequentando a sala de aula, um coleguinha poderia estar, mesmo que assintomático ou manifestando a mesma doença, e levaria para pais, avós, né? E aí, sim, esse foi o cuidado no início. Isso mudou, o discurso mudou agora, né? As crianças passaram a ser um problema. Por quê? Porque elas que antes, os pediatras, grande parte da mídia falava que ainda não tem problema nenhum, o problema a gente está fechando as escolas é porque a criança pode ser um vetor de transmissão para os mais adultos, mais acima de 60 anos e tal. Mudou isso, eu não sei o que mudou. Sinceramente, o que mudou foi a necessidade agora de inocular uma substância experimental nos nossos filhos, nos netos, né, nessas crianças. Eu não sei a que propósito isso está se dando, né? Eu acho que o retorno das aulas é até complicado, né, porque eu sempre fui contra isso, né, o isolamento das crianças. Acho que elas deveriam ter, como o Bolsonaro, né, sempre alertava, olha, saúde, economia tem que andar juntos, né? Várias escolas particulares foram prejudicadas durante esse período, as escolas públicas fecharam, causando grande transtorno, tanto a pública quanto a privada. Essas crianças que ficaram sem frequentar a escola, principalmente de 0 a 6 anos, já existem aí publicações falando dos transtornos, né, e dos problemas cognitivos, problemas, não sei se seria a palavra ideal aí, né, de convívio social dessas crianças, e é uma perda, né, que houve, que é irrecuperável, né? Isso já tem muitos estudos com relação a isso. Agora, tem uma escola particular, a gente está falando em ensino público, mas acho que é bom ressaltar, aqui em Uberlândia, um colégio particular estava pedindo para renovação de matrícula a comprovante de vacinação, o passaporte sanitário, né, que seria o apartheid. O que acontece? Um vereador da cidade, Cristiano Caporeso, esteve nesse colégio, mandou um ofício pedindo explicações que se retirasse essa exigência, já que fere a liberdade individual e não existe nenhuma, não faz parte, né, daquele conjunto de vacinas obrigatórias para crianças matricular, né. Aí o que acontece? O Programa Nacional de Imunização, né? Hoje as vacinas Covid estão no Plano Nacional de Operacionalização, que é muito diferente, ou seja, são vacinas não obrigatórias. Aí o que ocorre? Eles estavam exigindo isso. Ele foi lá, pediu, o diretor ficou de mandar, né, acertar isso, disse que tinha sido um texto errado, só que ele republicou, né, respondeu a esse ofício, e manteve praticamente da mesma forma, pedindo e pedindo esse passaporte, sendo obrigatório a apresentação para matrícula, ainda que não seja proibido o acesso da criança ou do adolescente à escola. Agora, por que ele está pedindo isso? Isso não é uma forma de apartheid? A gente pensa, no caso, né, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, né? Não, vamos colocar os judeus em guetos para a segurança dos judeus. Para a segurança, é sempre essa falácia, né? E acaba os pais engolindo isso. Muitos pais procuraram, né, o vereador no caso, né, e isso foi por isso que ele foi lá no colégio, assustados com relação a isso, essa obrigatoriedade, né, de apresentar um cartão de vacinação. É uma forma velada de apartheid. Na verdade, essa história aí, eles ficam tentando nos confundir, né? Como se essa injeção fosse obrigatória, assim como é a do sarampo, a da gripe, aquelas milhares que a gente toma na infância. É muito complicado. Ellen, você está querendo acrescentar algo aí?
Sim, pegando um gancho no que o Vanderlei acabou de dizer sobre essa questão dos prejuízos, só queria reforçar que talvez fosse um momento do Congresso voltar, de fato, a pensar no ensino do homeschooling, que é o estudo em casa, né? Porque cada família, veja bem, cada família sabe das suas necessidades, sabe das suas particularidades, sabe dos seus pontos fortes, sabe das suas fraquezas ali, e entende o que é melhor para os seus filhos, né? Essa pandemia, de modo geral, ela causou na vida dessas crianças, desses adolescentes, prejuízos sociais, prejuízos cognitivos, né? E que podem ser irreparáveis, né? E o que eu entendo e que causaram também grandes dificuldades durante esse período pandêmico para os pais, porque tiveram realmente pais que têm facilidade em deixar com quem deixar os seus filhos e que tiveram facilidade em escolarizar os seus filhos, tá? Durante esse período de pandemia. Mas esta não é uma realidade de todas as famílias. Então, o papel do Estado não é dizer o seu filho vai ficar em casa porque estamos numa pandemia. O papel do Estado, o papel do município, o papel do Estado é oferecer o serviço, abrir as portas da escola e dizer, olha, o serviço está aqui. Oferecer educação, escolarização, oferecer um ambiente no qual essa criança, esse adolescente, ele possa se escolarizar, se socializar. Quem vai fazer a escolha, se aquele ambiente é seguro ou não para o filho, para a criança, essa escolha é dos pais. Mas acontece que essa escolha foi tolhida dos pais. Não tiveram essas escolhas. Por quê? Porque simplesmente não tiveram isso, porque não, é um ambiente que está infestado de Covid lá e pronto, e acabou. Tá? Então, agora fosse um momento para que, de fato, diálogos como esse, para que situações como essa tendem a acontecer, para que o Congresso, de fato, pense nisso, não simplesmente rechace essa ideia de ter escolhas, de dar a liberdade para a família escolher qual é a melhor maneira de escolarizar o seu filho. Estamos falando aqui com crianças que têm dificuldades sérias, estamos falando aqui de crianças que têm realmente dificuldade de frequentar uma escola, como crianças que têm transtorno de espectro autista. Estamos falando aqui, em outros casos, que tem crianças que necessitam de escola, como uma criança que tem uma dislexia ou um transtorno de TDAH, de hiperatividade, déficit de atenção, que necessitam de reforço escolar, que necessitam de escola, né? Só que cada um sabe da sua necessidade, sabe da sua dificuldade. E ao invés de ficar exigindo passaporte sanitário, coisas que não vão agregar em absolutamente nada e exigir a não ser apenas o controle, vamos partir para pautas necessárias, para pautas que são sérias e que podem, de fato, mudar os rumos da educação deste país. Que nós precisamos de coisas sérias, coisas que fazem diferença na vida do cidadão. É isso. Muito obrigada, Gi. Com certeza. As aulas presenciais da Rede Municipal de Araxá também voltaram hoje. A secretária municipal de educação aqui da cidade, Zulma Moreira, declarou que a prefeitura vai oferecer os cuidados básicos, como álcool em gel, sabonete líquido, materiais de limpeza para serem feitas constantes e higienização dos espaços. O uso de máscara será obrigatório. O aluno e o professor deverá ter cada um a sua. Segundo a secretária, as escolas possuem um estoque de máscara descartável para caso o aluno suje a máscara, esqueça ou outra situação que precise trocar, tem ali uma reserva. Ela declarou ainda que as escolas ficaram abertas até dezembro e isso não foi fator que aumentou a contaminação da Covid na cidade. Ao contrário, depois que as escolas fecharam, após as festas de fim de ano, é que houveram aumentos de casos expressivos. Parece que está voltando aí a ter um certo bom senso no discurso, né, Amara?
Sim, gente, graças a Deus, né? O Brasil, assim, é o único país no mundo, né, que ficou tanto tempo, assim, sem aulas, né? Quase 2 anos. E parece que em outros países aí, o máximo que ficaram foi 55 dias, se eu não estou enganada, né? Então, assim, a mensagem que eles passam, né, acabam passando é de que a educação aqui nesse país não é prioridade nenhuma, né? Então, a gente já estava num ranking ruim aí, né, na educação, eu penso que agora provavelmente a gente vai piorar um pouquinho aí, né? Sim, é claro que esse aumento de casos já estava previsto, né? Estava previsto aí porque essa cepa é mais contagiosa, né? Então, todo mundo já previu que o aumento de casos ia acontecer. E com as festas de fim de ano, é claro que contribuíram também para esse aumento de casos, né? Mas graças a Deus, né, as aulas estão voltando de forma presencial, né? Isso vai ser bom demais também para os comerciantes da cidade, né, para as papelarias, para as pessoas que trabalham com trabalhos artesanais para as crianças. Então, assim, vai movimentar o comércio da cidade, né? E é fundamental para as crianças também voltar para a escola, né? Acabou, assim, qualquer tipo de desculpa, né? De que, a menos que, assim, provem que o vírus, que o único reduto do vírus é nas escolas, né? Então, assim, acabou qualquer tipo de desculpas para que não tenha mais aulas. O que eu acho que o que está acontecendo, assim, foi um crime contra, assim, uma geração inteira de crianças, de adolescentes, de jovens, né? Que a gente tem que pensar na saúde de forma mais ampla, eu acho, né? A gente só não adoece do ponto de vista físico, né? A gente adoece, como pega a Covid, por exemplo, né? Que é péssimo, que é ruim, claro. Mas a gente adoece, né? Do ponto de vista psicológico, né? Porque, como os meus colegas falaram, as consequências são irreparáveis para esses jovens, para essas crianças, sabe? Então, assim, está passando da hora de retomar a vida, sabe? Eu fico pensando aqui, os estudantes de medicina, por exemplo, que é uma profissão, assim, super crucial, assim, importante, né, para nós, né? Esses estudantes ficaram aí 2 anos tendo aula online. Como que vai ser esses profissionais quando eles forem para o mercado de trabalho, tendo 2 anos só estudando online? Será que eles vão conseguir pegar no bisturi, sei lá? Será que eles vão conseguir tratar as pessoas? Sabe? Então, assim, outra coisa, quando as crianças não estão na escola, onde que elas, né, principalmente essas mais carentes, elas estão brincando na rua, né? Brincando na casa do vizinho, elas estão, às vezes, na casa de algum professor particular, que junta aí 3, 4 crianças para dar aula, e será que esses professores estão seguindo, né, as recomendações lá de higiene, né, álcool gel, será que estão? Então, assim, porque não existe home office de cabeleireira, não existe home office de enfermeira, de faxineira, de cobrador. Esses pais precisam sair para trabalhar e as crianças ficam sem, né? Então, assim, elas estão expostas ao vírus o tempo todo, que é o que eu estou querendo dizer, né? Então, voltar para a escola vai ser muito bom para elas, porque elas já tiveram prejuízos demais, né? Tiveram prejuízo aí social, emocional. Já é sabido por todos nós aí que a violência doméstica aumentou, né? As crianças, principalmente nas mais carentes, depressões, ansiedade, enfim, passou da hora de voltar. Isso aí. Então vamos seguindo aqui com mais assuntos aí para a gente debater e vamos continuar em Araxá.